Você lembra daquele dia? Aquele dia em que tudo desmoronou, por dentro, e ninguém percebeu. Você se sentou na cama, ou talvez no chão do banheiro, e esperou que alguém notasse. Que alguém dissesse, você está bem, com verdade. Que alguém se aproximasse, sem pressa, sem conselho, sem correção. Só presença. Só cuidado. Só abraço. Mas ninguém veio. Não porque não te amassem, talvez nem saibam como. Ou talvez nunca aprenderam a ouvir o silêncio dos outros porque estão presos demais no próprio. Mas isso não muda o fato de que, naquele dia, você precisava de alguém. E não teve ninguém. Isso deixa marcas. Marcas que não gritam. Elas apenas se espalham devagar, na forma de desconfiança, de raiva sem direção, de uma força forçada que você nem queria ter. Uma força que virou sobrevivência, e que agora está doendo em todo lugar do seu corpo. Você ficou bom em esconder. A sua habilidade de fingir que está tudo certo já virou quase um talento. Você ri, trabalha, responde mensagens, às vezes até ajuda os outros. Mas, no fundo, você sabe, ninguém sabe o que realmente acontece aí dentro. Ninguém vê. E isso te deixa cada vez mais invisível. E, paradoxalmente, mais exausto. Porque o que você queria mesmo, era alguém que dissesse, você não precisa fingir aqui. É por isso que eu estou gravando isso. Eu sei que talvez você nunca vá até um consultório. Talvez você ache que terapia não é para você. Talvez você não queira contar sua vida para um estranho. Ou talvez você só esteja cansado demais para tentar mais uma coisa que pode não funcionar. Mas esse canal, essa voz, foi feita para você. Eu sou psicóloga, sim. Mas, aqui, eu sou só alguém que escuta. Que entende. Que já viu muita dor parecida com a sua. E que sabe, o que você sente agora não é fraqueza. É só uma alma pedindo acolhimento. Um corpo implorando por descanso. Um coração que só queria um pouco de trégua. Você precisava de um abraço naquele dia, e ninguém te deu. E talvez ainda não tenham dado. Mas hoje, eu tô aqui. Não com os braços. Mas com a minha presença. Com a minha voz. Com esse espaço onde você pode sentir o que precisa sentir, sem julgamento, sem pressão, sem resposta pronta. Aqui, você pode apenas existir. E antes que você pense que isso é pouco, deixa eu te dizer, existir com verdade, já é um milagre. Se esse vídeo chegou até você, talvez você esteja esperando isso há anos. Talvez ninguém nunca tenha dito, mas, você merecia ter sido acolhido. Você merecia, sim, ter chorado no ombro de alguém sem ouvir para com isso. Você merecia ter sido ouvido sem ser corrigido. Você merecia ter sido abraçado sem ter que se explicar. E sabe de uma coisa? Ainda merece. Isso não é papo de autoajuda. Isso é constatação clínica. Gente ferida que não é acolhida vira adulto desconfiado. Vira parceiro ansioso. Vira profissional que carrega o peso do mundo nas costas, achando que não pode descansar. Mas você pode. Pode parar agora. Fechar os olhos. Respirar comigo. Sentir a minha voz, mesmo que seja só digital, e deixar seu corpo entender, alguém está aqui com você. Eu estou aqui. Não com uma solução mágica. Mas com algo ainda mais raro, presença incondicional. E se essa voz fez sentido para você até aqui, se alguma coisa dentro do seu peito se apertou, se lágrimas quiseram cair e você segurou, eu te peço uma coisa simples. Comente aqui embaixo, eu precisava de um abraço. Não é exposição. É libertação. É o primeiro passo de algo novo. Não apenas para mim, mas para você. Porque quando você escreve isso, você envia uma mensagem para o universo, para a sua mente e para o seu coração. Você não quer mais carregar tudo sozinho. Se você sentiu isso, se algo aqui tocou você, então se inscreve no canal agora. Eu não sou só mais um vídeo. Esse canal foi criado como um abrigo. E aqui,
você vai encontrar refúgio sempre que precisar. Em qualquer hora. De dia ou de madrugada. Clique no botão de inscrição como quem bate numa porta pedindo socorro, e recebe um lar no lugar disso. E se você quiser mais do que isso, mais do que esses vídeos públicos, eu preparei um áudio especial. Um áudio para ouvir no escuro, quando o mundo estiver demais. Está aqui na descrição. É minha voz, só para você. Um abraço sonoro, que você pode repetir quantas vezes quiser. Às vezes, o que machuca não é o que aconteceu, mas o que não aconteceu. O afeto que não veio. A palavra que não foi dita. O colo que nunca chegou. É o não vivido que traumatiza em silêncio. Aquilo que deveria ter sido e não foi. A ausência de cuidado que gera o excesso de defesa. Muitas pessoas que vivem nesse estado constante de alerta não sabem, mas isso tem nome na psicologia, é um mecanismo de sobrevivência. A mente aprende a se proteger de uma dor que já conhece. Por isso, você se fecha. Se endurece. Veste uma armadura que parece te manter forte, mas que também te impede de receber. Você sabia que, na psicanálise, chamamos isso de formações reativas? São comportamentos que se formam como defesa contra sentimentos considerados insuportáveis. A raiva que aparece no lugar do choro. A independência extrema que esconde a carência. O silêncio orgulhoso que guarda o medo de não ser amado. Talvez você tenha se tornado autossuficiente cedo demais. E isso te fez funcional, mas solitário. O problema é que, quando a dor não encontra espaço para ser escutada, ela encontra formas próprias de gritar. Em crises de ansiedade que parecem vir do nada. Em explosões emocionais que assustam até você. Em relações que sempre terminam do mesmo jeito, com a sensação de que você é difícil de amar. Mas você não é difícil. Você só aprendeu a amar na falta. A amar esperando o abandono. A se preparar para a ausência antes mesmo de ser deixado. Isso não é loucura. Isso é repetição. Freud dizia que o que não se elabora, repete. E a sua mente repete. Porque tudo que é inconsciente, insiste. Até ser olhado. Até ser nomeado. Até ser acolhido. É por isso que estou aqui, falando com você, nessa linguagem que talvez nunca tenham usado com você, a da compreensão sem julgamento. Da escuta que não corrige, que não compara, que não apressa o seu tempo. Você está num processo. E estar em processo é muito diferente de estar perdido. Sabe o que acontece quando a gente começa a falar do que sente? A mente entende que não precisa mais se defender tanto. O corpo para de lutar contra tudo. A vida se abre em pequenos espaços de respiro. De paz. De possibilidade. E se você chegou até aqui, é porque já começou esse movimento. Não precisa ser rápido. Nem bonito. Nem resolvido. Só precisa ser verdadeiro. Por isso, eu quero te propor um exercício simples, mas profundo. Feche os olhos por alguns segundos e se pergunte: se alguém me visse de verdade agora, o que veria? Talvez veja um adulto cansado, mas que ainda acredita. Talvez veja uma criança que nunca foi abraçada. Talvez veja alguém que aprendeu a sorrir mesmo sem motivos, mas que está, aos poucos, encontrando razões reais. Eu vejo tudo isso em você. E quero te lembrar, você não precisa ser perfeito para merecer acolhimento. Você só precisa ser humano. E nisso, você já é inteiro. Se essa voz te acalma, se te traz segurança, escreve nos comentários agora: eu estou aprendendo a me permitir. Não subestime o poder de uma frase escrita. É uma forma de compromisso consigo mesmo. Uma declaração sutil de coragem. E se esse canal tem sido um espaço de respiro para você, clique em gostei agora. Não é só um botão, é um gesto simbólico. É como acender uma luz dizendo: isso está me fazendo bem. Você não precisa enfrentar tudo sozinho. Eu sigo com você. Há um terceiro passo nesse nosso encontro. Um passo ainda mais íntimo, mais terapêutico.
Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre sua coragem. Coragem, sim. Porque escutar algo que mexe por dentro exige mais força do que muita gente imagina. É mais fácil continuar fugindo, se distraindo, ignorando os sinais. Mas você escolheu parar. E se permitir ouvir. Isso é raro. Isso é valioso. Na clínica, percebo que muitos dos meus pacientes carregam culpas que não são suas. Carregam a sensação de que foram fracos por sofrer. Que fracassaram por não darem conta de tudo. Mas a verdade é outra. Você nunca deveria ter precisado dar conta de tudo sozinho. Você aprendeu a se proteger como deu. E essa forma de sobreviver, mesmo que hoje te canse, foi o que te manteve de pé até aqui. Não despreze isso. Não se culpe por ter criado armaduras. Todo mundo cria. O que muda é quando começamos a perceber que elas já não servem mais. Que pesam mais do que protegem. E você está começando a perceber isso. Tem um conceito importante na psicanálise que chamamos de transferência. É quando o paciente, mesmo inconscientemente, começa a direcionar ao analista emoções que foram mal resolvidas em outras relações. Isso não é um erro. Isso é matéria de trabalho. Porque é nesse vínculo simbólico que a cura começa a acontecer. Neste espaço, mesmo que virtual, algo parecido pode estar acontecendo. Você escuta a minha voz e sente que, de alguma forma, tem alguém aqui. Tem alguém que não desvia, não silencia, não te obriga a mudar antes de ser compreendido. Essa relação também pode ser terapêutica. Porque onde há escuta real, há possibilidade de transformação. E agora eu quero te fazer um convite. Talvez você esteja cansado de tentar entender sozinho o que sente. Talvez você já tenha tentado conselhos, frases prontas, vídeos motivacionais, e tudo soou distante. Mas hoje, talvez, você tenha sentido algo diferente. Uma espécie de ressonância. De pertencimento. Então se permita dar mais um passo. Na descrição desse vídeo, eu deixei um conteúdo exclusivo. Um áudio feito especialmente para os momentos em que o mundo pesar demais. Não é uma meditação. Não é autoajuda. É um momento de conexão profunda. Minha voz, no seu tempo. Para você ouvir deitado, ou caminhando, ou chorando. Como quiser. Mas ouvir. De verdade. E se você sente que esse canal é mais do que um vídeo qualquer, se você percebe que isso aqui pode se tornar um porto nos dias difíceis, então se inscreve agora. Porque a gente vai se encontrar mais vezes. Porque aqui você é bem-vindo. Porque isso não é um vídeo. É um vínculo. E se alguma parte de você ainda resiste, tudo bem. A resistência faz parte do processo. Freud já dizia, aquilo que nos machuca, também nos protege. Mas com o tempo, a dor deixa de ser muralha e passa a ser ponte. Eu estou com você. E estarei nos próximos vídeos. Mas agora, se tudo fez sentido até aqui, eu vou te pedir uma última coisa. Comente nos comentários a frase "Eu estou pronto para ser visto". Não porque você precise provar algo. Mas porque essa frase pode ser o início de uma nova história. A sua história. Com menos silêncio e mais verdade. Com menos defesa e mais presença. E eu estarei aqui, a cada passo. Você não está só. Nunca esteve. E agora, pode começar a acreditar nisso.